Abaixo de Sócrates. É a única parada que eu sabia porque para não escrever muito. É primeiros. Isso aqui é primeiro, isso aqui é um S. Tá? Galera, enquanto vocês copiam, vamos orar? Amém. Senhor, que o teu amor e o teu conhecimento sejam infundidos hoje na nossa mente, no nosso coração, para que a gente possa te servir, para que a gente possa te amar mais e que conhecendo, a gente não fique ignorante, conhecendo, a gente não fique orgulhoso, porque são coisas muito parecidas. Te peço em nome de Jesus a tua presença aqui. Amém. Amém. Galerita, essa é uma parte do estudo um pouco mais, não é chata, chato não é, mas é um pouco mais denso. E vocês sabem que o nosso cérebro é preguiçoso, né? A gente não gosta de fazer coisas. Não apenas o nosso cérebro, o seu corpo e o meu corpo também são preguiçosos. Experimenta fazer uma coisa que te cause muita fadiga para você ver. Então, o nosso cérebro também é. A nossa tendência é ficar no que a gente já conhece. E essa é uma parte do estudo que normalmente nós não conhecemos. Quem aqui estudou filosofia na escola? 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Vocês têm alguma noção sobre Sócrates, Aristóteles, Platão? Lembra assim vagamente? Sabe só o nome. Sabe o nome? Sócrates, Platão, Aristóteles. Pré-socrático, na escola. Numa parte, cai um pouco no vestibular, e eu estudei, como eu falei, no Pedro II, quando eu estudei lá, e um pouquinho no pré-vestibular, mas bem pouquinho mesmo. Ué, rapaz, isso aqui... Não, então, cai pouco. É por isso que eu não estudei muito no pré-vestibular, eu estudei mais no 8º ano, ou 7ª série na época, para mim, que tinha lá. Eu tinha 2 matérias na 7ª série que, assim, eu falei, caraca, é muito maneiro, mas eu vi que elas quase não serviam para nada para passar de ano, que era filosofia e latim. Eu tive as 2 na 7ª série. Eu me amarrava nas 2. Bom, a gente tem que ver onde surgiu esse pensamento. Entender o que é ética. A gente viu na aula passada que a ética não é apenas um conjunto de coisas que eu sei que eu tenho que fazer. Ética é estudar por que eu tenho que fazer. É questionar por que alguma coisa é boa. Por que esse pensamento é bom? Por que essa atitude é boa? A gente deu vários exemplos aqui. A gente falou, por exemplo, que um comportamento esperado aqui dentro é um comportamento, às vezes, completamente oposto quando você vai lá fora. Lá dentro, que eu estou me referindo, é numa zona que é dominada pelo crime, uma parte, e quando você sai dessa região, o comportamento é outro. Dependendo, são completamente opostos, como o exemplo do capacete que eu dei. Que você não pode entrar de capacete fechado aqui, e quando você sai, você tem que ficar de capacete fechado. Então, e cada um tem uma razão para isso. Então, a gente começa a entender que comportamentos é algo ligado a costumes, cultura, e a gente tem que entender por que a gente faz. Todos nós temos moral, todos nós. Então, a questão é saber se o que nós temos é bom ou não, e é isso que a ética faz. Ela quer questionar por que fazemos uma coisa ou outra, por que isso é bom ou não. Como questionar, por exemplo, se você deve matar alguém ou não. Depende da circunstância, né? Depende muito. Se alguém vier para te atacar, se alguém vier para atacar o seu filho, e se alguém vier para atacar o seu patrimônio? Pode. E aí? Alguém vem atacar o seu carro, será que você pode, num roubo, atacar a vida dela? Já não é um pouco mais difícil de responder? Porque aí não é minha vida que está em jogo, talvez seja só meu patrimônio. Será que eu posso, em legítima defesa, tentar
dissuadir o agressor para ele parar de me agredir? Então, ética pensa sobre o nosso comportamento na vida. A gente viu que os tais códigos de ética médica, código de ética de enfermagem, na verdade é um código moral, é um monte de coisa que, na situação tal, você tem que fazer isso. Isso não é ética, isso é moral. Moral só te dá o comportamento que você tem que fazer, você não tem que questionar nada, você não tem que saber nada. Uma moral muito comum em igreja, que hoje já é bem mais relativizado. Teve uma época que eu não tocaria na igreja nunca de bermuda. Durante muitos anos. E não era uma igreja tradicional zona, não. E hoje em dia, se você for em várias igrejas, você não toca de bermuda. Isso é uma questão moral. E isso muda de lugar para lugar. Agora, tem igrejas, por exemplo, que aceitam casamento homossexual. Não é que eles aceitam a pessoa, eles aceitam a prática homossexual. E aí, é moral ou não é moral? É algo que você tem que questionar. É isso que a gente está estudando. Ética é a gente pensar sobre os nossos comportamentos, e mais que isso, pensar sobre os nossos valores, o que a gente acredita que é bom ou ruim. Beleza? Esse é o resumo condensadíssimo da aula passada. Agora a gente vai ver como isso se deu na história. Primeiro período da história que a gente começa a falar de ética, na verdade não se fala de ética aqui, mas ele dá base para começar a falar no período seguinte. São os pré-socráticos. Primeira relação ao nome. Por que pré-socráticos? Porque Sócrates é como se fosse o Jesus da filosofia. É antes e depois dele. Então, quem vem antes dele foi chamado de pré-socráticos. Eram vários filósofos que, no mundo grego da época, o pensamento era o seguinte: choveu. O que o grego pensava antes desse período? Nossa, o Deus tal está feliz. Ele choveu, fez chover sobre as nossas plantações. Meu filho ficou doente. Nossa, o Deus X está triste. O que eu devo fazer para agradá-lo para o meu filho acabar, para meu filho não ficar mais doente? Esse era o pensamento mitológico. Era um pensamento baseado no mito. E houve um tempo na história em que alguns pensadores começaram a questionar o seguinte: caramba, será que tudo que a gente vive tem resposta num Deus específico? Vários filmes que a gente vê de época relatam isso, né? Tem que fazer promessa para o Deus tal, tem que fazer simpatia para o Deus Y. Tudo que acontecia na vida da comunidade, na vida de cada pessoa, tinha explicação em um Deus que estava irado ou um Deus que estava feliz. E não era um Deus, vários. Vários. Então, na mitologia grega, tem Zeus, que era um deles, o maior, né? Mas tem vários. Apolo, enfim, um monte. Titãs, que eram semideuses, que era mistura de ser humano com deuses. Mitologia grega. Eu me amarro em mitologia grega, é muito legal. Mas... é legal, só é mentira. É legal, só é mentira? É legal para você entender. Por que a mitologia grega é interessante? Fala, as histórias ensinam conceitos interessantes. E aí, tudo bem? Na mitologia grega se ensina coisas muito interessantes, mas ela não explica a nossa vida. Quer ver um lance da mitologia grega que a gente usa na Bíblia? Kairos. Kairos era um deus grego, que ele tinha cabelo na frente, não tinha cabelo atrás. Qual era a ideia? Rapaz, cada bug que dá esse negócio. Hã? Ah, é? Aonde? Rapaz, e agora ele não volta, né? Pô, interessante. Tira e coloca, ou não dá para tirar e colocar? Ele tá com uma fita? Ah, tá. Ih, garoto! Que isso, hein?
Então, Kairos, voltando, era um deus grego e é utilizado na Bíblia. Paulo usa. Por que Kairos era um deus interessante para falar sobre o tempo? Porque quando ele passava correndo, você não tinha como segurar pelo cabelo. Porque ele só tinha cabelo na frente. Ele só tinha cabelo na frente. Quando ele passava, se você tentasse agarrar, ele não tinha. Então era um tempo específico para você viver alguma coisa. Outro era Cronos. Cronos era um deus que aprisionava as pessoas. Tanto que vem daí a nossa palavra cronológico. O tempo Cronos é uma coisa, o tempo Kairos é outra. É mitologia grega utilizada para explicar aspectos da vida espiritual. Mas isso é só mitologia. Não existe um Kairos, não existe um deus Cronos. Mas eles acreditavam que sim. Quando vieram os pré-socráticos, eles diziam, cara, deve ter uma explicação não mitológica para as coisas. Deve ter uma explicação racional para as coisas. Esse é o descolamento do pensar mitológico. Descolamento, sair do pensamento de mito. Primeiro período da filosofia ocidental é esse. Pré-socráticos. Antes de Sócrates um pouco. Eles tentam entender o universo e a própria vida através da razão. Bom, o meu filho ficou doente porque ele teve alguma condição no corpo dele que fez ele ficar doente. Não foi porque o Deus fulano está irado comigo. Bom, choveu porque eles não tinham noção de várias coisas, tá? Não tinham noção de medicina avançada, nada disso. Choveu porque, de alguma maneira, tem aspecto no universo que as gotas começam a cair. Isso não tem nada a ver com Deus. Então, não tem ainda um pensar sobre a ética. Nesse caso, pensar sobre o bem, pensar sobre o porquê que eu tenho que fazer as coisas, porquê que os meus valores são bons ou maus. Mas isso deu base para você começar a questionar em Sócrates o que é ética. Perguntas até aí. Que bom, todos entenderam tudo. Tem certeza? Esse sair do pensamento mitológico é antes de Sócrates? Sim. Quando Sócrates chegou, ele já encontrou uma filosofia que não precisava explicar o mundo através do mito. É antes de Sócrates, pré-socráticos. Só que Sócrates é o principal filósofo da história. Então, por isso que a gente denomina as coisas antes e depois dele. Como Jesus, ele é o principal ser humano da história. Antes de Cristo e depois de Cristo. Se você for lá em Israel, ou se você for no mundo árabe, eles têm um calendário deles. Os judeus estão no ano 5.600, alguma coisa, sei lá. No ano judaico. Mas eles, óbvio, trabalham também com 2022, que é o ano depois de Cristo. Mesmo não acreditando que Jesus seja Deus. Nem Messias, nem nada. Até aí, tudo bem? Ok? Se quiser perguntar, pergunta. Aí a gente começa agora no período da Grécia Antiga. Grécia Antiga vem depois dos pré-socráticos. 470 a.C. até 399. Se liga que, como Jesus veio e a história se conta antes dele, quanto maior o número, mais distante de Jesus, tá? Então, o ano 470 vem antes do ano 399, porque é antes de Cristo. 470, 469, 468. Quando veio Marcos, Jesus, você começa a contar daí para trás. 1 ano, 2 anos. Na época eles davam outra denominação, na época não era isso aqui, tá? Em Sócrates ele não estava para ele no ano 470, porque Cristo não tinha vindo ainda. Eles tinham outra forma de fazer um calendário. Para nós, quando a gente dividiu a história antes e depois de Cristo, Sócrates viveu entre o ano 470 e morreu em 399, mais ou menos, antes de Cristo. Tá? Beleza? Sim. Conhecimento. É ciência ou conhecimento? Sócrates vai começar a desenhar
o pensamento dele sobre o que é o bem, o que é bom, isso ele dava o nome de virtude. Para Sócrates, o que é bom é virtude. Começa a tentar, é porque a gente já está muito avançado na história em relação a isso. Então, para a gente é complicado. Pensa que naquela sociedade, tudo se explicava a partir de deuses. Você não precisava pensar sobre o que era bom ou ruim. Você só precisava pensar, eu preciso agradar o Deus X e agradar o Deus Y. O que é bom ou ruim não importa. Como os deuses X e Y não existem mesmo, agora eu preciso perguntar, caramba, se os deuses não existem, o que eu tenho que fazer para ser bom? Aliás, o que é bom? Se só tem um ser humano, não tem Deus nenhum, o que é bom? O que é ruim? Os caras começaram a pensar sobre a vida, para ordenar a sociedade. A sociedade era toda ordenada em tentar agradar deuses. Agora não era mais. Então, como é que você dava para alguma pessoa? Mas por que matar é ruim, então, se o Deus X que me condena a matar não existe? Você começou a pensar sobre o que era bom sem esses deuses. Eles começaram a pensar nisso. Como é que eles iam ordenar a sociedade a partir de uma sociedade que não tem mais Deus nenhum para você agradar? Fala. Isso é esse período pré-socrático, né, desse modo deles pensar, tudo baseado pela mitologia, ele foi uma quebra instantânea, assim, tipo, de um período muito curto, ou foi Não, foi longo. Por que aconteceu? Eu não falei sobre isso, mas já que você perguntou. O que fez acontecer esse período aqui? Ah, foi do nada. Estavam lá pensando, não existe Deus. Não foi isso. Teve uma série de acontecimentos. Teve algumas coisas. Começou a circular na Grécia muito comerciante. E aí, quando vem gente de outros lugares, elas têm valores diferentes de você. E aí, como começou a ter muito comércio, vinha gente do Egito, da Babilônia. O cara chegava lá, falou assim, não, é porque tá o Deus, sei lá, Apolo. Aí os caras, Apolo? Quem é Apolo? Não conheço. Aí os caras começaram a pensar, calma aí, esse cara não conhece e ele vive normalmente? Como é que eles fazem lá quando alguém está doente? Eles começaram a se questionar. Então, o pensamento pré-socrático começou a surgir porque eles começaram a ter intercâmbio cultural. Não era mais só a Grécia. A Grécia virou um ponto de comércio. Teve vários povos que começou a compor a Grécia Antiga ali. E aí os pré-socráticos começaram a pensar sobre isso, paulatinamente. E como eles foram tendo contato com pessoas de outros lugares, é normal. Quando você tem contato com pessoas de outros lugares, você questiona muita coisa. Quem já teve a oportunidade de estar com pessoas que são até de estados diferentes do nosso, não precisa nem ser de países. Você começa assim, caramba, será que o que eu faço é certo mesmo? Porque essa pessoa não faz nada disso. Ela não acredita do jeito que eu acredito. Pois é. Quer ver um choque cultural muito, muito constante que existe, inclusive na igreja? Entrada na universidade pública. É um choque. Você entra e todo mundo acredita em coisas diametralmente opostas ao que você acredita. Então, é um choque de culturas. Pô, mas vocês moram na mesma cidade. Ou na mesma região metropolitana. Muito, muito. Sim. O moleque sai crente da igreja, volta gay, faz uma tatuagem de Che Guevara. Pô, é sério. É um outro mundo. É um outro mundo. Se você for, principalmente faculdade humana, né? De ciências humanas. Então você vai lá, eu assisti uma aula uma vez de psicologia na UF. Estava uma amiga minha lá fazendo. E aí eu fui lá assistir a aula de um cara. E da hora que eu cheguei até a hora de ir embora, o cara falou mal de Deus, cara. Indiretamente ou diretamente? Não, diretamente. Ele começou a falar sobre o pensamento freudiano, de que Freud diz que você cria a figura de um Deus para poder não ficar maluco. Assim, em termos grosseiros, é isso.
Tanto que a figura do pai, a figura de autoridade, quando ela é estilhaçada na sua vida, quando é ruim, você tem que criar um outro pai na tua cabeça, para que você não fique doido e você não perca as suas estribeiras e não vire um doente. E aí ele diz que Deus é esse mecanismo psicológico de criação tua para que você não fique louco. Então, ou seja, Deus não existe. É uma criação tua, da tua cabeça. E aí todo mundo ria, não sei o quê. E eu lá ouvindo. E até quem acredita, até se questiona de tudo. Pô, será mesmo? O cara estudou, então, né? Pois é, pô, se ele está falando, é o professor, né? Deve ser verdade. E aí, ao invés de... Só que o que a pessoa não percebe? Ela não percebe que quem virou Deus foi o professor. Ele passa a ditar o que você acredita. Então, o choque de culturas começa a fazer a gente desacreditar de muitas coisas. Eu fiz direito numa faculdade. Direito é uma ciência humana. Não é assim tão... Não era uma galera assim completamente avessa ao evangelho, mas na época que eu fiz, de 130 alunos, éramos 3 crentes. 3 crentes. Então, sei lá, não sei nem quantos por cento dá isso, sei lá, 3, 4% da sala. Hoje, se você for, tem um monte de crente. Mas tem tanto crente maluco que você acha que, pô, é crente mesmo, que era melhor nem ser, né? Pelo menos se convertia. Mas se é crente, como é que vai se converter? Então, o choque de culturas faz a gente se questionar. E congelou, né? Beleza. Esse congelamento também é dessa parada? É? Pô, então, Marlon, você vai ter essa missão aí hoje, cara. Na próxima aula eu peço para alguém tirar. Beleza, se liguem aqui. Deixa que o Marlon resolve e ele fica responsável por isso na aula e não presta atenção na aula. Tô brincando. Você presta... Isso aí deu lá em cima também. Lá em cima também tem um cabo assim, né? Direto. Cara, eu acho que essa câmerazinha, ela não fica bem com esse conector. Enfim, o choque das culturas faz a gente se questionar. Se você tiver contato direto com um grupo de pessoas que eles falam palavrão o tempo todo, no final de 3 dias você vai estar falando algum palavrão. Às vezes no final do dia. No mesmo dia. Às vezes tá um dia na oficina de Matheus, você não vai falar ainda, papo reto. Você adquire. Mas até que ponto, Gustavo, esse questionamento ele é saudável? Então, o que você acha? O que você acha? Devolvo a pergunta para você. Só sei que nada assim. O que você acha? Foi bom ou não eles se descolarem do pensamento mitológico? Sim, nesse ponto eu acredito que sim. Trouxe uma liberdade maior, não ficar só como você falou, naquela redoma ali de pensamento. Uhum. Então, Não fez estudar, não, o que realmente acontece. buscar conhecimento é muito legal. Por que chove, por que fica doente. É muito legal. A questão é saber se isso resolve tudo. E eu não vou te responder. Você é que se resolva. A aula é de ética. Estou aqui para causar crise, não para causar respostas. Não estou aqui como pastor, estou como professor de filosofia. Professor de filosofia serve para quê? Serve para te colocar em crise. É para isso. Quer? O copo. Então, pré-socráticos, foi isso que aconteceu. Eu também acho que foi bom. Suficiente? Não sei. Grécia Antiga, Sócrates. Primeiros questionamentos sobre o que é a bondade. O que é algo bom? Se não existe deuses para agradar, o que é algo bom? Então, os primeiros questionamentos foram sobre isso. Como saber se uma conduta é boa ou não? Por que o bem é uma virtude? Por que o mal é um erro? Por que o mal não pode ser uma virtude? Se não existe mais nada além de nós, é a gente que decide. Sócrates está pensando assim. Ou será que tem alguma coisa que vai além de nós? Se não existe deuses, se não existe Deus, se não existe absoluto, tudo é relativo. Sócrates está pensando, é a gente que decide.
Na sociedade grega, por exemplo, era comum, muito comum, que os mestres filósofos tivessem amantes meninos. Eles tinham amantes meninos e as mulheres ficavam em casa para ter procriação. Ponto. Isso não era visto como mal. Então, relativo. Então ele começou a pensar nisso. Então, um sujeito ético para Sócrates. E essa aqui é a parada. Esse é o intelectualismo socrático. Ele começou a pensar sobre o que seria bom. Aí ele falou assim, caramba, eu acho que eu sei o que é. O que é bom, o que é virtude, é a ciência, ou conhecimento. E o vício, ou o mal, é a falta de conhecimento. É ignorância. Então, o sujeito ético, para Sócrates, é aquele que sabe o que faz. É aquele que conhece as causas da sua ação, por que está fazendo, e conhece o fim da ação, o que vai acontecer depois de fazer. A essência dos valores morais é essa. E viver honestamente, sem cometer injustiça, mesmo quando alguém faça uma injustiça contra você. Então ele começa a ter um princípio de pensamento ético. A virtude adquire-se com a sabedoria. Então, se o músico é quem faz música, se o pedreiro é quem faz casa, o justo é quem sabe a virtude. O justo é quem faz justiça. Ele começou a pensar assim, caramba, por que o cara é músico? Porque ele sabe tocar um instrumento, porque ele canta. Por que ele é construtor? Porque ele constrói uma casa. Por que ele é justo? Porque ele conhece a justiça. Conhece a justiça. Eu sei que está muito etéreo ainda, mas a gente tem que caminhar nisso. Vai guardando as informações. Então, a virtude é a ciência, ou o conhecimento, e o vício é a ignorância. E aí, ele começa com um conceito muito esquisito, que é ninguém, NG, peca ou erra voluntariamente. Ninguém erra porque quer. Todo mundo que erra, para Sócrates, erra porque não conhece alguma coisa. Então, ninguém erraria porque não... Ninguém erraria assim, conscientemente conhecendo alguma coisa. Só erra porque não sabe. Só erra porque não sabe o suficiente. Só erra porque não sabe profundamente. Sabe muito pouco. E por isso erra. Por isso que ele errou nesse conceito, né? Porque ele não conhecia o ser humano profundamente. Talvez. Mas se você... Vamos continuar para você ver se ele está tão errado quanto você acha. Vamos ver. Acho que ele tem uma passagem. Eu já tô achando, né? Hã? Tá o quê? Tá balançado? Depende da abrangência do conhecimento, né? Tudo depende. Imagine que alguém conhecesse tudo. Será que alguém que conhece tudo, nas mais profundidades de tudo que existe, consegue errar? Porque a gente não tem uma mente suficiente para imaginar essa situação, né? Exatamente, é isso que ele diz. Só sei que nada sei. Ele começou a perceber que ele não conseguiria chegar nesse nível. Ele falou, cara, o bom é aquele que conhece tudo. Eu nunca vou conhecer tudo. Sócrates começou a pensar, alguém que é virtuoso é alguém que conhece, que tem ciência. Mas eu sei que eu sou ignorante por natureza. Se eu conhecesse tudo como devesse conhecer, eu não erraria nunca. Para ele. Mas ele então pensava que, tipo, poderia existir alguém que conhece tudo, ele não era essa pessoa e ele nunca conheceu alguém, então ele assumiria a possibilidade de que se essa pessoa que conhece tudo existisse, ela não tomaria uma decisão errada justamente porque ela conhece tudo. Porque ela conhece tudo, isso. Que é engraçado, né? Porque a filosofia vai contra a crença de Deus. E na verdade exatamente é isso, porque a gente professa a Deus e a gente não consegue provar que ele existe. Mas a gente crê que ele existe pela justificativa de que existe um ser perfeito. Sim. E ele está falando a mesma coisa. Ele não...
pensamento socrático não necessariamente é ateu. Sócrates não dizia que não existia nenhum Deus. Ele dizia que existia um sumo bem, algo muito bom. Ele não chamou isso de Deus. Ele chamou isso de virtude. Ele não conseguiu chegar pelo pensamento a Deus. E também, dado o nível de conhecimento que ele tinha na época, ele chegou num pensamento assim, bom, elevado para a época. Você está falando de 400 a.C. Entendeu? Então, ele, considerando alguém que não tinha acesso a nada do que a gente tem, ou a muito pouco, até que ele chegou próximo. Pelo menos do que a gente crê. E olha o que ele dizia. Ele dizia que a característica da filosofia, a característica do amigo do conhecimento, filos, é isso, amigo do conhecimento, filosofia, é aquele que se conhece. Conhece-te a ti mesmo. Era isso que ele dizia. Você tem que se conhecer. Se conhecer é o ápice da sabedoria. Quanto mais você se conhece, mais perto do bem você está. Então, quando alguém pratica um mal, a pessoa não pratica o mal para Sócrates, porque ela quer o mal. Ela espera, quando pratica o mal, receber algum bem. Mesmo que seja um bem egoísta. Então, para Sócrates, quando alguém pega o que não é dela e furta, ela quer algum bem com isso. Qual bem? Ficar com aquele produto, aquela coisa que ela pegou. Mas ela tem a ignorância. Ela tem a ignorância de achar que isso é bom, mas para Sócrates, não, ela não sabe que isso não é bom. Ela não tem a consciência de que isso destrói a vida dela. Destrói o ser dela, que ela não foi, que ela não tem esse propósito. Se ela conhecesse que pegar algo do outro é sempre maléfico, ela não faria isso. Ela não se coloca no lugar do outro. Ou seja, ouvir que é errado, para ela não é errado. Como assim? Ela ouve o pai dizer que isso é errado, mas ela não toma isso para si como algo errado. Ela não consegue perceber que mesmo que ela não seja pega, que ela não seja presa, que ela não seja torturada porque ela pegou o bem de alguém, ela não percebe que isso em si mesmo já é ruim. Porque furtar, se você não for pego, parece que você só se deu bem, né? Mas em si mesmo, Sócrates diz que isso já é uma ignorância, isso vai te fazer mal. Então você peca por ignorância. É porque esse argumento, né, a gente ser um exemplo do que a gente vive hoje, é meio complicado, porque a gente sempre acha que, tipo, a pessoa tomou a decisão de causar algum mal, óbvio, tem casos que ela vai realmente causar o mal e a gente vai perceber que aquilo está acontecendo. Uhum. Mas muitas vezes a pessoa está achando que tipo, aquela situação vai gerar algum bem para ela. Sim, vai trazer alguma coisa boa para ela. Tipo assim, igual você falou, roubei. Pra mim, tem um estudo, um tempo atrás que eu vi, que falava, tipo assim, muita gente faz isso, por exemplo, tá tendo um engarrafamento, o cara vai lá e corta Pelo acostamento. E se todo mundo fizer isso, ou boa parte das pessoas fizerem isso, existe alguns estudos que falam que, tipo, atrasa todo mundo. que elas estão cortando. Sim. Então, tipo, ninguém pensa nisso. Você só quer o bem para si mesmo. Exatamente, mas você acha que está fazendo bem para você e ignorando as outras, mas na verdade você também está causando mal. Porque quando alguma coisa está em equilíbrio e você mexe ali para tentar chegar em outro lugar, Por um pode atalho. ser que você impacte a sua própria vida de forma negativa por você ter mexido naquele equilíbrio. Sim, talvez você atrase todo mundo, inclusive você mesmo. Exatamente. Mas só que você não sabe disso por ignorância, segundo Sócrates. Você não sabe disso. Exatamente. Então, o daimon, o gênio socrático, o nome é daimon. Esse daimon socrático, daimon, não é demônio não, tá? É daimon. Socrático, Sócrates dizia que tinha uma voz divina, entre aspas, que lhe vetava algumas coisas. Ele falava assim, pô, tem alguma coisa às vezes que me diz que eu não devo fazer isso. Não. Não. Subconsciente. Já era algum relance, já era alguma pincelada divina lá na Grécia. Era alguém que se questionava, né?
Ele se questionava, e como alguém se questionava de forma honesta, começa a ver que existe, Sócrates dizia, existe um saber que é universalmente válido. Sócrates dizia, caramba, se eu vejo ordem no universo, eu sei que tem algum jeito de saber, de sabedoria, que é universal para todo mundo. Talvez o conhecimento fosse o Deus dele. Né? Não sei. Talvez ele tivesse, através do conhecimento, tentando chegar lá. Então, por que isso é importante? Os sofistas, na época, que era uma escola contrária a ele, diziam que não existe verdade absoluta. Só depende da forma que você argumenta. Tanto que os sofistas eles se gabavam de defender uma tese e depois, no minuto seguinte, defender a tese contrária e convencer você das duas coisas. Sócrates falava, isso é errado. Ele falava, só tem um lado bom. Só tem um lado certo, só tem um saber que é universalmente válido. Sócrates dizia, não que há sobre uma mesma situação várias respostas, mas há um saber que é universal. E os sofistas diziam que nada era universal. Cada hora era uma coisa e você podia defender a mesma tese. Você podia defender que roubar é bom ou roubar é ruim. O que você acha, Gustavo, disso? Não sei, o que você acha? Não, eu quero que você pense. Eu não quero dar resposta fechada para nada. Quer dizer, você pode me dar uma resposta? Defender uma tese que tipo, não existe nenhum saber universal. Não existe nada que seja tipo, absoluto. Né? Tipo, Tudo é relativo. a própria tese. Porque Se nada é absoluto, também o que você está dizendo não é absoluto. Sim, esse é um argumento bem básico para refutar essa tese. Vou dar um exemplo prático, que a gente está falando de muitas coisas etéreas, vamos descer. Vamos descer. O cara ele é casado, ele tem uma família aqui, ele é caminhoneiro, tá? Tem uma família com um filho. Em outra cidade, ele tem outra família com outro filho. Aí você é chamado para o Tribunal da Justiça Civil Familiar para decidir com qual família ele vai ficar. E aí, o que você decide? Tem que ficar com uma mulher só? Qual das duas? Vai se separar das duas, então. Se separa das duas. Fica com a primeira. Nenhuma sabe da outra, tá? Elas são inocentes na história. Fica com as duas. Isso acontece no Brasil pra caramba. Não é que o cara tem uma amante, que isso aí é fácil de responder. Ele tem duas famílias em lugares diferentes. Ele tem uma esposa em Natal e outra em Anápolis. Caminhoneiro, foi o que eu falei. O exemplo era de caminhoneiro. Caminhoneiro. Legal, Gustavo? Hã? Isso é ilegal? Ilegal? No Brasil, bigamia é ilegal. Você não pode ter dois casamentos válidos. Mas ninguém te persegue por causa disso. Você não vai ser processado por causa disso. É porque também... E era crime, não é mais. É porque também depende da atitude, por exemplo, da mulher. Porque, tipo, se você tem duas famílias, teoricamente, você está tendo dois relacionamentos, mas você não tem nenhum vínculo. A partir do momento em que você cria a necessidade de existir um vínculo, aí eu acho que vai depender, por exemplo, se a mulher chega lá e ter provas e declarar que tem uma união estável ali. E aí ela fez um documento comprovando de que ela tem um relacionamento familiar com aquele cara. Então a outra vira amante. Então, A primeira que se... legalmente eu sei a resposta. Eu sei a resposta da lei brasileira. Eu sei. Primeiro, o vínculo é o que vale. Ou o casamento, né? No papel mesmo, não união estável. Mas vamos supor que fossem duas uniões estáveis. Ele não se casou no papel com nenhuma das duas. Vale o primeiro vínculo. Para a Previdência, por exemplo. Ele morreu, uma vai receber. Mas há decisões. Tribunal Brasileiro, que divide a pensão. Nesse caso. Segundo caso, Mr. Catra.
7 mulheres. Ele tinha 2 mulheres em casa. E as 2 sabiam uma da outra. E as 2 eram casadas com ele. E as 2 se davam bem com ele. E aí? Ele se converteu. O Mr. K tentou vir aqui na igreja. Agora não, porque ele já está morto. Vamos supor que quando ele estivesse vivo. Ele entrou aqui, vem com as 2 esposas. E aí? O que você faz? Fico com pena do pastor. Eu acho que vai do princípio que nós seguimos, né, Gustavo? Uma mulher é uma esposa. Mas aí é ele com Deus, filho. Ele vai orar e Deus... Ou seja, você não deu resposta nenhuma. Ele que se resolva. Na questão do caminhoneiro que você falou, aí depende do princípio que você tem para a sua vida. Porque se você for julgar um caso desse, você tem que ter pelo menos uma base do que você acredita para estar julgando. Porque o certo e errado nesse caso eu acho que é relativo. Uhum. Vai do seu modo de pensar. Pelo menos eu acho assim, pô, eu vou julgar. Ele fica com a esposa A, com a esposa B. E uma família vai ficar sem o marido nessa criança. Ela vai Pastor, chutar a outra. o pastor vai falar assim, eu vou orar para uma delas te largar. Vai dar moral, né? Então, Sócrates diz que existe um saber que é universalmente válido. Os sofistas diziam que não. Então, para você alcançar a felicidade, para Sócrates, você tinha que praticar essa virtude, ou tentar chegar lá. Então, a ética socrática é a busca da virtude, e o acesso à virtude só se dá pelo autoconhecimento, quando você se conhece. Esse autoconhecimento tem que resultar em um conhecimento universal, que vale para todo mundo, dizia Sócrates. Então, dou um exemplo. Eu quero fazer a minha mulher feliz. Beleza. Como ela reclama que tem pouco sapato, isso não é um exemplo meu, tá? É um exemplo do professor Clóvis de Barros. Como ela reclama que tem pouco sapato, eu concordo que ela compre todos os sapatos que ela tem vontade. No final das contas, ela comprou os sapatos e continua infeliz. Então, o que Sócrates diria? Que apesar da minha boa intenção de fazer o bem, o resultado demonstrou, na verdade, que eu sou ignorante quanto a fazê-la feliz. Eu não sei como eu deveria saber. Eu achei que fazer tudo o que ela queria faria ela feliz. E não faz. Então, o primeiro passo, diria Sócrates, é o marido reconhecer que ele não sabe fazer sua mulher feliz. É um exemplinho bobo para dizer como Sócrates pensaria. Beleza? Tamo junto? Cadê o... Vamos para o segundo pensador. Platão. Platão viveu entre 427 a, que é óbvio que eu não sei essas datas, 347 a.C. Ele dizia que a alma humana, a alma, era dividida em 3 partes. 1, 2, 3. Então a alma humana tinha a parte racional, os pensamentos, a razão, que faz você buscar o conhecimento. Uma parte chamada irascível, que não é responsável só pela ira, apesar do nome, mas irascível é em relação às emoções. É a nossa parte emocional. E uma outra, que ele chamava de apetitiva, isso mesmo. Apetitiva, que é ligada aos desejos. Ele começou a observar o comportamento humano, e aí ele disse, olha, nós somos guiados por 3 coisas. O que eu penso, o que eu sinto e o que eu tenho desejo. E aí Platão falou, você quer alcançar a virtude, o
papo era o mesmo, sobre a virtude, tá? Quer alcançar a virtude? Você tem que fazer essa parte aqui dominar sobre as outras. Você tem que usar a razão para dominar sobre as suas emoções, a razão para dominar sobre os seus desejos. Ético é aquele que é capaz de governar a si mesmo pela razão, dizia Platão. Tá? Autocontrole. Então, ele acreditava que a nossa alma, isso aqui, era anterior à nossa encarnação. Platão acreditava que existia algo muito bom. E o que a gente via com os nossos olhos, no mundo material, era só um rabisco, um rascunho do mundo imaterial. Por isso que é a ideia platônica. É daí que vem amor platônico. Amor platônico seria aquele amor ideal, que está no mundo das ideias. Então, essa cadeira, ela está aqui na sua frente, mas ela tem defeitos, ela vai estragar um dia, ela está toda manchada de, sei lá, de giz de cera. Platão dizia, essa cadeira existe no mundo das ideias, inclusive das ideias daquele que criaram a cadeira. Quando o cara criou a cadeira no mundo das ideias, essa cadeira era perfeita. Quando ele materializa, ela nunca fica igual. Então, como só o que é perfeito é o que está no pensamento, o que é perfeito só está na razão. Vamos conectando uma coisa com a outra. Se fazer o que a minha razão quer é o que me faz bem, uma vida perfeita tem que tirar as emoções e tirar os desejos. Você tem que viver uma vida que ele chama de ascética. Ascetismo. Os homens deveriam viver contemplando as ideias. Olha que coisa maravilhosa. Sem desejo, sem emoções, só se abstendo dos prazeres. Então, no mesmo exemplo anterior, eu deveria convencer minha mulher que ela não precisa de sapato nenhum. Que, na verdade, isso é uma ideia emocional do desejo dela. Platão dizia que o mundo das ideias era perfeito. Então, para que você vai querer ficar vivendo essa vida material aqui? Uma ideia platônica. Beleza? Estamos juntos até aí? O que isso tem a ver com ética? Tem tudo a ver com ética. Se a ética é pensar sobre os meus valores, aquilo que eu acredito, Platão está dizendo, o que eu acredito é que para viver algo bom, de verdade, só pode ser guiado pela razão. Seus desejos têm que ficar do lado de fora. Concorda com isso? Razão é conhecimento, né? Razão é aquilo que eu penso sobre o que eu sinto. Ele separa as coisas. Então, se você está sentindo frio, você tem que aprender a dominar sobre o seu corpo com a razão. Não estou sentindo. Não preciso de roupas. Preciso de muito poucas roupas para viver. Tenho que me abster de ter muitas roupas, ou de ter muito isso, ou de ter um parceiro, ou de ter uma casa. Eu preciso me abster o máximo que eu puder disso, porque tudo que vem da minha matéria é ruim. Isso é uma ideia platônica. Beleza? Terceiro filósofo, e aí encerrando essa trinca, é Aristóteles. Aristóteles, o discipulador de Alexandre o Grande, o Alexandre Magno. Esse cara já falou sobre ética mesmo, tem até livro sobre isso. 384 a 322 antes de Cristo. Tem 2 livros sobre ética, chamada Ética a Eudemo e o mais conhecido chamada Ética a Nicômaco. Livro bem conhecido dele. Ética
a Nicômaco. Só para vocês terem ideia, alguns dizem que Sócrates não existiu. Porque Sócrates só é encontrado nos livros de Platão. Então diziam que uma parte do pensamento histórico diz que Platão inventou Sócrates. Só para vocês terem essa informação. A ciência prova a existência de Sócrates? Não. Até porque ciência provar existência de pessoas há 2000 anos atrás é complicado. A gente não prova existência assim. Nem Jesus isso era provado assim. E Jesus já é consenso no mundo acadêmico que ele existiu. Não só existiu, como ele influenciou muita gente. Mas era uma questão. Tipo, não dá para você pegar a matéria de Jesus, se ele morreu, se desintegrou. A de Sócrates também. Como é que você vai achar um resto mortal dele? O que você acha é escritos históricos. Então tem, por exemplo, escritos históricos falando sobre Jesus. Escrito de romanos, escritos dos rabinos, escritos de um monte de gente. Falando, esse maluco está aqui, fazendo um monte de coisa. Então, ele existiu. Mas o que comprovou mesmo a existência? Comprovar a existência não é pegar uma parada e levar para um laboratório. É isso que eu estou tentando te fazer entender. Não é você pegar assim, comprovei a existência do dinossauro porque eu peguei um pedaço do osso. Comprovei a existência de Jesus porque eu peguei um pedaço do osso. Não é isso. Tem vários documentos. Não teria por que um documento romano mencionar Jesus só de brincadeira. De mentira. Entendeu? Oi? Platão foi quem... Primeiro não, foi o único a falar de Sócrates. É óbvio que depois dele muita gente falou. Mas na época de Sócrates, em tese, não tem nada escrito. Quem falou foi ele. Então é possível que Sócrates não tenha existido? É possível. Seja um amor platônico de Platão. É, exatamente. Uma ideia de Platão. Até para Alexandre o Grande, tem muito mais prova de Jesus existiu do que Alexandre o Grande, muito mais. A prova de que Jesus existiu é farta, muito. Escritos de várias pessoas, os próprios rabinos. Tem até uma teoria que diz que ele não teria existido, né? Tem, mas hoje já caiu em desuso já. Até se você for no FRJ hoje, os caras vão rir da sua casa e falar que não existiu. Então, a questão é se ele é Deus, se ele fez milagre, aí são outras paradas. Mas existiu, com certeza. Então, Aristóteles, ele acreditava que não existia um bem, como Sócrates dizia, como Platão dizia. Ele dizia que existia bens para cada tipo de ser. Então, existia um bem para a tartaruga, um bem para a árvore e um bem para o ser humano. Cada um é muito diferente do outro. Aristóteles começou a pensar assim, olha só, tem muitos tipos de seres. Não dá para você pensar num bem. Então, ele via um leão. Tá? Não estou falando que ele via um leão. Estou pensando qual é a categoria dele. O leão mata para poder sobreviver. Pô. E come sei lá, um cervo, uma zebra. Mas o ser humano não faz isso. Então, o bem para o leão é matar para comer. Está tudo certo. Para o ser humano, não. Deu para entender agora qual é a dele? Ele falou assim, cara, calma aí, cara. Cada ser tem uma lógica de vida. O ser humano tem outra. Então, qual é o bem para o ser humano? Ele falou, para o ser humano, a gente tem que pensar. A questão platônica do sumo bem, porque Platão falava que tinha um sumo bem sumo ou principal, né? Sumo bem. A questão platônica, Aristóteles fala, isso é balela, isso não existe. Aristóteles dizia que o sumo bem não existe. O que que a gente tem que saber, é que existem bens em concreto para o homem. O concreto bem. Aquilo que eu faço, não aquilo que eu penso. Ficar só pensando que é o bem. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que viver. Esse negócio de ficar só pensando e não deixar os meus desejos, meus prazeres de lado, Aristóteles falava, isso é uma balela, isso é uma maluquice. Eu tenho prazeres, eu tenho desejos, eu tenho emoções, por que eu tenho que abandonar isso? Isso não necessariamente é ruim. Então, ele comparava a nossa vida a uma planta. A planta, ela nasce muda, uma mudinha, e ela vira uma planta. Ela se desenvolve,
E ela se desenvolve no corpinho dela, de planta. A gente também. A gente se desenvolve na mente, a gente se desenvolve aprendendo. E a gente tem um corpo. Por que eu vou abandonar meu corpo, Platão? Que ideia maluca é essa? Mais uma vez, eu sei que isso parece não ter nenhuma utilidade, mas pensa nos caras que não tinham nada para explicar o mundo. Eles deixaram os deuses e tinham que explicar o mundo, pô. Então, assim como a muda chega numa planta, um ser humano, quando nasce, tem que virar essa planta, essa plenitude que ele tem. Então, quanto mais você age por costume, por hábito, mais chance você tem de se tornar excelente. Quanto mais você pratica uma coisa boa, mais você tem chance de chegar no seu propósito. Então, ser humano tem um propósito. O propósito da muda não é virar planta, o propósito do ser humano é se tornar um ser humano em potência. Vamos dizer assim. E qual era esse propósito? Ele não fala que existe um bem supremo. Ele fala, olha, eu não sei qual é o propósito do ser humano, mas ele dá uma dica. Ele fala, eu acho que é o meio termo. Não é essa palavra que ele fala justo meio. Justo meio. O que é o justo meio? Aí ele dá algumas noções. A virtude da coragem, dizia ele, por exemplo. Ele fala, olha, a coragem é algo bom. O que é a coragem? Ele tentou explicar para ele. Bom, a coragem é o meio termo entre a covardia, de alguém que nunca tenta nada, e da temeridade, que é quem sai fazendo tudo sem pensar. Coragem é alguém que age, não é covarde, mas age pensando nas consequências, não é temerário. Então, o orgulho, a honra, é o meio entre a humildade, que ele vê como algo ruim, que é o fato de você não ter nenhum desejo por nada, com a vaidade, que é o excesso. Então, a honra é você querer algo, mas não é você querer só para você, só para gastar na sua vaidade. Então, ele dizia que o sumo bem que tal Platão queria não existia. Ele dizia que a gente tinha que viver na prudência, no justo meio. E aí, você começa a ordenar a sociedade sem precisar de deuses. É tipo como se fosse um bom senso, né? Esse justo meio. Isso. Se ele está dizendo que eu não preciso de deuses para justificar as minhas ações, eu estou dizendo, olha só, eu não preciso de Deus para justificar minhas ações. Se eu estou vendo que alguém está doente, eu vou ajudá-la. Isso é a virtude de ser solidário, que é o justo meio entre ignorar o próximo ou querer ser a mamãe do próximo. Era o justo meio. Ele falou, olha, eu não preciso de deuses para ver isso. Se a sociedade, ele pensava, se a sociedade viver, todo mundo acreditando nisso, a gente vive sem precisar acreditar no mito. Está dando para entender por que eles estavam pensando nisso? Que eles estavam tentando ordenar a sociedade e a própria vida deles sem um mito para poder explicar. Tem algo que eles não podiam controlar, né? Sem alguma coisa que eles não podiam ver, que eles não podiam controlar, que eles não podiam explicar, que eles estavam tentando explicar a vida a partir da razão deles. Respostas racionais, né? Respostas racionais. Os bens seriam esse ser, um bem concreto. Não é só pensar, é viver alguma coisa. É viver alguma coisa, não é só ficar pensando platonicamente sobre um bem que eu não vou conseguir alcançar nunca. Beleza? Qual seria naquele exemplo lá dos sapatos? Não é nem dar todos os sapatos, nem dar sapato nenhum. Olha, tem alguns sapatos. Eu vou dar para minha mulher alguns sapatos. Ela vai comprar alguns. O suficiente para ela viver. O necessário. Então,
Em resumo, para a gente terminar a aula, pensamento grego é cosmológico. Pensamento grego depois do mitológico, né? É cosmológico. O que é cosmos? Cosmos é universo, universo, a vida das coisas, dos seres. O universo, o cosmos é ordenado. Ele fala, olha só, eu estou vendo que as coisas têm ordem. Então, se cada coisa na natureza serve para alguma coisa, se um passarinho vem, pega uma semente e leva para o outro lado e lá nasce uma planta, se chove para eu poder beber água, se chove para poder nascer planta, se vem o sol para poder me aquecer e fazer crescer as plantas, então eu também tenho um propósito. Isso não tem a ver com Deus, isso tem a ver com a ordem natural das coisas. É o pensamento natural que o homem ele faz parte da natureza. Essa natureza não é um Deus. É só algo que existe e tem propósito. Beleza? Essa aula é mais pesada. Na próxima aula a gente vai entrar na Idade Moderna. Descartes, Galileu, Copérnico. Vai ver uma galera um pouco mais próxima da gente. Isso aqui é muito distante. E aí a gente parece assim, pô, mas isso aqui não serve para nada. Mas se a gente não entender isso, a gente não sabe como a gente chegou até aqui. Ok? Beleza, galera? Até a próxima aula. Fiquem na